Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez, temos motivo de gratidão pela graça do Senhor nos conceder esse momento de estarmos cultuando a Ele em sua casa. Feche seus olhos. Ó Deus, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra, que é inerrante, autoritativa, nela está toda a autoridade, a Tua revelação para a Tua igreja, Senhor. Que nesta hora o mensageiro, o pregador, ele desapareça, ele diminua, mas que somente a Tua palavra, somente a Tua mensagem, ela possa prevalecer. Traz cativa a mente a Tua palavra. Cada coração que se encontra neste recinto, que eles possam ter a sua mente totalmente voltada para a Tua palavra. Certamente o Senhor falará com cada um de nós através da Tua palavra. Que os meus lábios, que o meditar do meu coração, eles possam ser agradáveis a Ti, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Como tema para essa mensagem de hoje, nós iremos pensar no texto que foi lido nesse livro de tamanha importância para nós. O tema que nós concluímos é que não permita que as raposinhas devastem as suas videiras. Nós iremos precisar de compreender um pouco de informações técnicas acerca de vinha, vinhateiro, vinícola, para que o entendimento ele possa ser de forma mais clara. Iniciamos dizendo que esse livro, para Calvino vai dizer que ele é um livro difícil de estudar esse livro. É uma compreensão que não é tão fácil como você pegar um livro histórico, como pegar um evangelho, como pegar uma carta. Calvino diz que esse livro é difícil, a sua compreensão. Já os rabinos em Israel, ele vai dizer que quem lê Provérbios, ele diz que ele faz um comparativo com o templo, e ele vai dizer que quem lê o livro de Provérbios, ele vai dizer que essa pessoa que lê o provérbio, ele chega a entrar no átrio do templo. Mas quem consegue ler o livro de Eclesiastes, ele vai dizer que essa pessoa ele vai dar um passo à frente a mais. Que ele diz que essa pessoa que lê Eclesiastes, ele consegue entrar no lugar santo. Porém, quando se trata do livro de Cânticos, ele vai dizer que quem lê esse livro de Cânticos, ele penetra ao lugar santo dos santos. Então a gente começa já a ver a complexidade que está na compreensão desse tão estimável livro, texto inspirado. Então, quando a gente vai pensar nas curiosidades, as informações técnicas acerca de vinha, o vinhateiro é aquela pessoa que é responsável para cuidar de uma vinha. Então, o vinhateiro é o cuidador, aquele que zela, aquele que vai estar protegendo, aquele que vai estar guardando a vinha. A videira, ele já é a planta que produz a uva. E a vinha, nada mais é do que um conjunto de videiras.
Então, se nós temos aqui uma plantação de diversas videiras, esse sim é considerado uma vinha. Quando nós pensamos no vinhedo, o vinhedo, ele já vai ser diferente, porque o vinhedo, ele vai ser uma grande área, onde nessa área está plantado diversas videiras, só que as videiras têm características diferentes. Ou seja, eu vou ter nesse vinhedo uvas verdes, uvas escuras. Então, esse somatório de características com as uvas, ele é chamado, essa plantação de vinhedo. Já a vinícola vai ser exatamente o local onde essas uvas são destinadas para ser produzido o vinho. Então, com essas informações básicas que nós estamos construindo, é importante a gente entender bem cada uma delas, porque quando a gente avançar no texto, a gente vai precisar de um pouco dessa compreensão. Uma segunda informação que nós iremos também trabalhar nessas informações técnicas é com relação ao ciclo da videira. Quais são os ciclos de uma videira? Ele começa da seguinte forma: o ciclo leva cerca de 8 meses para ser concluído, podendo durar mais ou menos de acordo com a variedade do clima ou da região. Então, quando a gente olha para uma videira, ela tem aquele ciclo lá de aproximadamente 8 meses. Agora, quais são as etapas dessa videira? A primeira etapa da videira, ela se chama-se dormência. A dormência da videira é um período natural de inatividade vegetativa que ocorre durante os meses mais frios do ano. Durante essa fase, a videira parece estar morta, pois não tem folha nem fruto, porém é um mecanismo de defesa. A segunda etapa do ciclo dessa videira é a brotação. Essa brotação é uma etapa mais importante e sensível, pois as flores são muito vulneráveis às doenças e também aos ataques, que particularmente o que nós vamos estudar vai ser os ataques das raposas e das raposinhas. Mas fixe bem nisso aqui, a brotação. Uma das etapas mais importantes e sensíveis, pois as flores são muito vulneráveis às doenças e ataques. Deve-se proteger as flores durante essa fase. Uma terceira etapa desse ciclo é a maturação. A maturação, as uvas começam a amadurecer cerca de 40 dias após a sua floração. Mas o processo pode durar um pouco mais desses dias. Também vai depender da sua variedade. E por última etapa, vai ser a etapa do pintor. É o processo em que as uvas começam a trocar a cor. As uvas brancas ficam mais amareladas ou transparentes, enquanto que as uvas tintas, aquelas escuras, ficam avermelhadas e púrpuras. Pois bem, com essa introdução, e agora voltando para o texto que foi lido, Cântico de Salomão 2,15, o texto diz da seguinte forma: peguem-se as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flores. Quando nós olhamos para esse escrito, essa poesia de Cânticos de Salomão, se você observar bem, você vai ver que existe uma prosa entre o esposo e a esposa. Nesse meio, nessa fala, esse cântico, na verdade, é como se fosse um coro, e aí tivesse a fala do esposo
E, consequentemente, na hora que o esposo se cala, agora é a vez da esposa falar. No primeiro versículo do capítulo 1, a esposa vai dizer para o esposo: beije-me com os beijos da sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Eu já vou passar agora para o esposo. O esposo vai dizer: se você, o versículo 8 do mesmo capítulo, se você é a mais bela das mulheres, não sabe, siga as pisadas dos rebanhos e apacente os cabritos, junto à tenda dos pastores. Eu comparo você, minha querida, com as éguas das carruagens de Faraó. O seu rosto fica lindo com os enfeites e o seu pescoço com os colares. Faremos para você enfeites de ouro com incrustações de prata. Termina-se então a fala do esposo, e agora a esposa, nesse coro, a esposa agora chegou a hora dela responder para ele. E o que ele vai dizer é, a esposa vai dizer para ele: enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume, o meu amado é para mim como um sachê de mirra. Posto entre os seios, o meu amado é para mim como um ramalhete de flores de hena nas vinhas de En-Gedi. Eu gostaria somente que você não deixasse passar nenhum detalhe desse que nós estamos trabalhando, porque vai ser importante para quando nós chegarmos no versículo 15 do capítulo 2. Então, até agora, nós estamos vendo como se fosse esse dueto entre a fala do esposo e a fala da esposa. No 16, a esposa vai dizer para o esposo: você é belo, meu amado, como encantador, como é encantador. O nosso leito é de viçosa relva. As vigas da nossa casa são os cedros, e o nosso teto são ciprestes. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. E agora, depois dessa enfática entonação, dessa declaração da esposa, o esposo agora vai responder: como o lírio entre os espinhos, assim é a minha querida entre as donzelas. Salomão aqui, ele está destacando a beleza da sua donzela como um lírio. E agora, para que ela, vamos dizer, para ela não ficar por baixo dessa fala de Salomão, em dizer que ela é como um lírio, Salomão também agora vai dar a vez dele. E ele vai dizer: como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. É verdade que nós estamos percebendo que há elogios do marido, do esposo, para com a sua esposa, e ela está fazendo também essa reciprocidade, ela também está elogiando ele. Mas algo curioso vai acontecer, e é exatamente onde a gente vai chegar no nosso texto. No verso 7, a esposa vai dizer assim: filha de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens, que vocês não acordarão nem despertarão meu amor, até que eu queira. A fala ainda da esposa: ouço a voz do meu amado, e eis que vem saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho da gazela. Eis que ele está de trás de nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando grades. O meu amado fala e me diz. Aí o esposo não vai deixar ela em silêncio,
e vai responder: levante-se, minha querida, minha linda, venha comigo, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chegou. E já se ouve a voz das rolinhas na terra, e a figueira começou a dar seus figos. As vinhas em flor exalam seu aroma. Levante-se, minha querida, minha pombinha, escondida nas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostre-me o seu rosto. O esposo estava ansioso para querer ver aquela esposa. O seu coração estava desejoso. O seu coração chegou até a dizer: olha, o inverno já passou, o tempo de cantar chegou, vamos passear comigo num grande campo, vamos ver as flores, me permita pegar na sua mão e vamos desfrutar, contemplar. E ele vai dizer, na continuação, na parte B do 14: deixe-me ouvir a sua voz, porque a sua voz é doce e o seu rosto é lindo. Terminamos então aqui o verso 14 do capítulo, viemos do 1 até o capítulo 2, 14. Agora, o texto que lemos, foi lido, vai dizer assim: agora é a vez dela. O noivo falou, o noivo teceu esses elogios, e agora vai ser a vez dela dizer para o noivo, o esposo: peguem as raposas, vírgula, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Parece-nos, meus irmãos, que no nosso contexto brasileiro não faz muito sentido, até porque nenhum de nós somos produtores de vinhas, nenhum de nós possuímos vinhas. Então esse contexto, ele fica muito mais para aquela região lá do Oriente, e que era normal, era comum um cidadão, um morador, ele ter a sua vinha na sua casa, e para proteger as suas vinhas, eles colocavam galhos de madeira juntinhas, para que as raposas, no período dos seus frutos, ela não invadisse essa vinha e destruísse. Porém, se você observa bem, a esposa aqui, ela muda a entonação dessa poesia que estavam trocando. Ele começou a fazer elogios para ela, e nós lemos que todas as vezes que ele fazia um elogio para ela, ela respondia com outro elogio. Mas quando nós olhamos para o 15, ela não vai dar continuidade, ela quebra aquele ciclo de elogios, porque ela vai fazer uma advertência para o seu esposo. E qual é a advertência que essa esposa, que quando ele termina de dizer: venha minha linda, eu quero ver o seu rosto, eu quero ouvir a sua voz, ela agora poderia dizer assim: eu também quero, meu amado, eu também quero ouvir a sua voz, eu quero ver o seu rosto lindo. Mas, meus irmãos, não foi isso que a esposa fez. Ela deu como se fosse um ponto de exclamação, ela deu um ponto, ela deu um hiato nessa dualidade de elogio, e agora ela vai dizer para ele: stop, pare, porque você precisa pegar as raposas e as raposinhas. Aqui nós começamos o sermão. Peguem as raposas e as raposinhas. Meus amados, para um produtor, a gente pode chamar, para o vinhateiro, na verdade, que é aquele que cuida das suas vinhas,
ele ter o cuidado de colocar os galhos, os troncos de árvores, fechando, cercando a vinha, era muito comum. Só que, em alguns momentos, acontecia que a frecha não era tão estreita, de maneira que, para uma raposa passar, ela tinha dificuldade em passar. Porém, as raposinhas, ela passava com facilidade. E agora, essa mulher sábia, a Sulamita, ela vai exatamente exortar o seu marido, para que ele fique atento, porque essa vinha que está em flores, ela pode ser atacada por raposas e por raposinhas. A raposa, ela visivelmente, ela é vista pelo vinhateiro, mas as raposinhas, ela se esconde entre os galhos da vinha e não consegue se perceber com tanta facilidade. Estudando sobre o assunto, eu percebi que a videira, ela tem as suas raízes de duas formas: a forma horizontal e a forma vertical. Essas raposinhas, que são pouco vistas, elas brincando, ainda como criança, elas brincando, elas quebram as raízes horizontais e superficiais da videira. Só, meus irmãos, que enquanto as raposinhas estão brincando e quebrando aquelas raízes superficiais, lá em cima, a videira que já está com suas flores brotando, elas começam a murchar, elas começam a se desnutrir, ela começa a perder líquido, elas começam a perder água, e agora as suas flores começam a murchar e as suas folhas começam a cair. Por isso que a mulher é a esposa que tem esse olhar atento, mais investigativo. Ela, na hora que era para responder com ele, dizendo assim: venha, meu amado, eu também quero lhe ver, ela disse: meu amado, as coisas estão muito boas, o nosso amor, o nosso relacionamento está muito bom, mas nós precisamos tirar as raposas que estão em nossa vinha. Nós precisamos pegar as raposinhas que sorrateiramente elas estão brincando, mas estão quebrando a fonte de nutrição da vinha. E essa vinha, ela pode ser comparada com nossas vidas. Essa vinha, ela pode ser comparada como uma igreja. Essa vinha, ela pode ser comparada a uma empresa. Essa vinha, ela pode ser comparada a qualquer coisa que exista um investimento, que precise de um cuidado, que precisa de proteção. A nossa oração, enquanto estamos expondo as Escrituras, é que o Espírito Santo, ele fale em cada um dos nossos corações, que nós somos essa vinha, nós somos essa videira, mas a esposa foi sábia, ela disse: meu amado, você é lindo, você é maravilhoso, mas nós precisamos de prender essas raposas, e as raposinhas que sorrateiramente, imperceptivelmente, que está passando-se quase que invisível, está destruindo a sua vinha, as nossas vinhas. A raposa grande,
o vinhateiro já identifica, já manda o cachorro ir lá, espanta, e a raposa grande é expulsa da vinha. Mas a raposinha, ela se camufla. Ela está entre. Eu baixei um vídeo no YouTube para ver essa questão de raposinhas. E estudando, eu coloquei um vídeo lá de um rapaz que ele era um caçador. Ele pegou a câmera, colocou na ponta de uma vara, que ele não conseguia ir até onde estava a raposinha, e ele mostrando o caminho dela, o trajeto, as marcas que ela deixa onde ela passa, e ele chegou até um lugar, entre os galhos, que ele disse, olha, quando você olha para ali, os matos secos, não dava para perceber se tinha algum animal. Como ele era especialista na caça de raposa, ele disse, mas ali tem raposinhas. Aí foi quando ele pegou a câmera, colocou na vara e apontou, foi se aproximando. E na medida que a câmera ia andando, você só via somente galhos e mato, folhas, algumas folhas. Mas na medida que ele foi se aproximando, quando se aproximou, estava lá 2 raposinhas, pequenas, quase que imperceptível, quase que invisível. Ele disse, está vendo? Se fosse uma raposa grande, de longe a gente teria visto, mas como são raposinhas, elas são difíceis de ser enxergadas, é difícil a sua visualização. Então, eu quero que nessa manhã, o Espírito Santo, ele faça um raio-x no seu coração, em nosso coração e nossa mente, e nos mostre, dê uma ampliação, um zoom, onde é que está essa raposinha. Nós precisamos identificá-la, porque a mulher foi muito sábia, ela não deu continuidade, ela disse, meu amor, para que essa relação, para que esse nosso amor, para que esse nosso casamento, ele não se estrague, vamos primeiro prender as raposinhas. Pode ser no casamento, pode ser no relacionamento entre o marido e a esposa. Tem raposinhas que passam sorrateiramente, há um atrito, há uma descontentação de ideias, um mal entendimento, e à noite, a gente como cristão, a gente costuma à noite antes de dormir orar e conversar, para zerar, né, o dia, e às vezes isso é passado, não, deixa para lá, uma mágoa, uma falta de perdão, um desentendimento que houve, às vezes até imperceptível, porque se fosse grande seria resolvido logo, mas aquilo vai se acumulando, aquilo vai tocando nas raízes que nutrem as flores, aquilo vai estragando, e imperceptivelmente o murchar das flores e das folhas caírem não é do dia para o outro. A raposinha cortou aquela circulação, aquela raizinha ali, não é na mesma hora que o fruto vai cair, nem que a folha vai secar. Vai se passar dias, vai se passando o tempo, mas só que a videira está lesada, está ferida, está machucada. Só que, na medida que isso vai se passando, as raposinhas continuam brincando, porque ela não foi identificada, ela não foi tirada, que é a preocupação de Sulamita aqui. Meu amor, tire as raposinhas. Na medida que isso não vai sendo tirado, ela vai danificando essa videira, e na videira, na medida que vai passando para cada videira, daqui a pouco toda a vinha está murcha, está caindo suas flores. Na Bíblia, em Provérbios 4:3, o próprio Salomão vai dar um conselho para que essa vinha, para que essas raposinhas elas sejam refutadas.
sejam presas do seu relacionamento com o esposo, com a esposa, com o filho, uma falta de perdão, um problema, uma discussão que não foi solucionada, são as raposinhas sorrateiras. E Provérbios 4:3 vai dizer assim: sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Às vezes, a gente quer guardar o nosso carro, que é importante. Às vezes, a gente quer guardar um bem que nós conquistamos, que é importante. Mas, uma coisa, meus irmãos, que a gente precisa investir. Agora eu vou utilizar a palavra investir intencionalmente, propositalmente. É exatamente guardar o nosso coração. Porque essas raposinhas, que a raposa grande a gente expulsa logo, mas as raposinhas, a gente vai deixando ela porque ela é quase que invisível, ela é quase que imperceptível. E interessante que a ação da raposa e da raposinha é exatamente no período de brotação. E nós lemos que o período de brotação não é aquele período em que a videira ela está naquele período quase morte, porque é o período frio e ela não brota. Quem olhar para aquela videira, aquela ali secou, ela morreu. A raposa não vai atacar uma vinha quando está no período frio, quando está no seu período de hibernação. Ela só vai atacar quando chega o período de dar flores e frutos. O que é na sua vida que está dando flores e frutos? Enquanto a sua vida estava, seu casamento, sua empresa, enquanto estava em período de sequidão, em um período de horizontalidade, normalidade, não interessa para a raposa atacar nesse momento. Agora, quando a coisa começar a produzir, quando a igreja começar a crescer, quando o relacionamento pai, filho, esposa, marido, está tudo saudável, quando começa a dar fruto, vai ser a hora das raposinhas atacarem o seu bem. Quando eu olho para as Escrituras, eu olho que em Josué capítulo 7, a gente vai encontrar com o episódio de Acã, que desobedeceu a voz do líder, que disse: não peguem nada de ouro nem de prata. E Acã, ele desobedeceu. Uma raposinha pode ser uma desobediência sutil. Não, eu cumpro. Como aquele jovem que chegou para Jesus, né? O Senhor Jesus disse para ele: você já cumpre o mandamento, a lei de Moisés? Senhor, eu já faço tudo. Ele disse: muito bem, está de parabéns. Você é um judeu exemplar. Só te falta uma coisa: venda tudo que você tem e me siga, que você vai ser um excelente discípulo. Jesus colocou aquele jovem na prova de obediência. E ele disse: não vai dar para mim seguir esse conselho, não. Ele desistiu. Então, uma raposinha, meus irmãos, pode ser uma desobediência. Acã, ele sofreu essa devastação, não apenas da sua vida, mas também da sua família. Tudo que era seu foi engolido. Uma segunda raposinha, que eu vou identificar aqui para nós, é a questão do ciúme. Saul, ele quando ouviu que se comentava no seu reino, que Saul venceu a guerra, e foi com 1000 homens, mas de repente, ele escuta aos ouvidos dele, que Davi venceu, conquistou 10.000.
O ciúme, ele é uma raposinha imperceptível, que muitas vezes está lá no coração, guardadinho lá, e que a gente diz, não, mas isso é uma besteira, uma coisinha tão banal, mas a função do destruidor é não deixar nada salutar, é não deixar nada frutífero, é acabar. Saul então passa a perseguir Davi, essa história vocês conhecem muito bem, de maneira que Saul acabou morrendo. Vocês sabem muito bem a história que Saul acaba morrendo. E nessa manhã, a palavra de Deus, ele nos exorta com esse texto, de que Deus, ele não quer que nós morramos, mas para não morrermos, a gente vai seguir o conselho de Sulamita. Retirem as raposas, mas não esqueçam as raposinhas. Uma outra raposinha que podemos observar também é Daniel capítulo 4, a partir do verso 28. O rei Nabucodonosor se encheu de orgulho ao contemplar a grandeza do seu reino e atribuiu toda a glória a si mesmo. O orgulho, meus irmãos, é uma raposinha que deleta, que destrói, que devastam as nossas vinhas. E nós, como bons vinhateiros, precisamos identificar cada raposinha dessas que está atacando a nossa vinha. Um desgaste não tratado, a falta de um perdão, hábitos que a gente sabe que não é agradável a Deus, mas que muitas vezes a gente continua fazendo. E somente dessa forma é que as flores que estão ainda no período ainda de simplesmente como flores, para depois ser transformada para o fruto, que é a uva, somente dessa forma nós vamos de fato identificar essas raposinhas e tirá-las do nosso coração, das nossas vidas, da nossa família, da nossa empresa, da nossa comunidade de fé, ou de tantas outras coisas que não é necessário citarmos, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo que está em você, que está em nós, ele fala a cada coração: filho, filha, a raposinha que eu quero que você tire, quero que você agarre, que você pegue, é essa, ou é aquela. Para cada vida, nós vamos ter uma raposinha diferente, mas precisamos prender, expulsar, tirar essa raposinha de nossas vinhas. Depois que ela fala no verso 15, pegue as raposas e as raposinhas, ela vai falar no 16, o meu amado é meu, e eu sou dele. Essa prosa, esse relacionamento de amor, que está se passando aqui, nesse texto, é uma confirmação de que Cristo, que é o nosso amado, e nós que somos a noiva, como Ele quer que nós saiamos do nosso período de brotação e cheguemos num período de maturação ou floração. Já floriu, agora vamos dar o fruto da nossa videira. Então, meus irmãos, não tem segredo, não tem mistério. A palavra, o Espírito, ele é puro, é simples e é verdadeiro. Simples, mas não simplista. Ele é simples porque ele é ao alcance de todos, mas ele não é simplista porque, apesar de ser ao alcance de todos,
existe uma profundidade por trás daquilo que se está escrito, daquilo que se fala, daquilo que está sendo pregado. Porque não é simplista, porque enquanto a gente lê, enquanto a gente fala aqui, o Espírito Santo ele age em cada coração. Então, a profundidade que Calvino vai tratar exatamente isso, essa profundidade, é que o entendimento, ele vai além daquilo que está aos nossos olhos, porque nós lemos, mas o Espírito Santo, eu diria que um mix, essa mistura, essa química espiritual que acontece entre aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos falando e aquilo que chega na sua mente e no seu coração. Então, dessa forma, meus irmãos, certamente nós estaremos reparando as nossas vinhas. Talvez seja uma briga com seu filho está de mal, sua filha, seu esposo, sua esposa, seu amigo, seu chefe na empresa, seu líder ou seu liderado, ou até mesmo dentro da comunidade de fé. Seu irmão, seu diácono, seu pastor, seu amigo de ministérios, mas que o Senhor, nessa manhã, Ele possa, podemos dizer, cravar esse entendimento da vinha e das raposinhas, que nós precisamos captar todas elas em nosso coração, em nossas vidas, para que possamos, meus irmãos, dizer como a Sulamita disse: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, antes que rompa o dia e fujam as sombras. Volte, meu amado, venha correndo como o gamo ou filho das gazelas. Agora, no verso 17, se você observa bem, ela agora, aquele ato que ela tinha quebrado no versículo 15, ela agora volta agora a tecer aquele momento de, aquela poesia de amor, de harmonia. Nós já tiramos as raposas, nós já prendemos as raposinhas, agora volte, meu amado, e agora sim, agora você pode vir correndo. Então, meus irmãos, em toda relação, em todo envolvimento, as raposinhas, elas precisam ser reparadas. Não permita que você esteja vivendo num relacionamento em que essas raposinhas estão lá sorrateiramente, estragando, devastando a sua vinha. O Espírito Santo quer que nessa manhã nós olhemos para cada um de nós, para o nosso coração, identifiquemos essa raposinha e possamos tirá-la do nosso coração. Feche seus olhos, converse com o Pai e peça para Ele revelar onde que se encontra essa raposinha. É uma falta de perdão, pode ser um ciúme patológico, pode ser uma soberba, pode ser uma falta de paciência, tolerância, uma falta de comunhão, harmonia, dentre tantos outros. Somente o Espírito Santo, ele pode lhe acender, colocar luz onde precisa, acender um candeeiro cheio de azeite espiritual, cheio do Espírito Santo,
para nos trazer essa luz e a gente identificar, porque as raposinhas estão lá escondidinhas, quase que imperceptível, mas aos olhos de Cristo Ele vê todas as coisas. Assim nós te oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.